convidar a igreja a abrir o texto em Mateus, no capítulo 14, Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 14, o trecho da palavra, um texto bastante conhecido de todos nós. Mateus 14, eu vou começar lendo do verso 25 desse texto que é tão conhecido, e seguirei até o final deste bloco, até lá no 33. Pelo silêncio você encontrou, amém? Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele então disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quem é o teu conselheiro? Quem é o teu conselheiro? Este é o tema que eu quero refletir com você, querido irmão, com você, querida irmã, por alguns instantes. Quando a gente fala em conselhos, quem tem juízo basicamente lembra rapidamente do pai ou da mãe. Quando é casado, além do pai e da mãe, ouve também, por prudência, e deve fazê-lo mesmo, ouve a companheira, ouve o companheiro. Quando se tem, por graça de Deus, uma família unida, ouve-se também pessoas da família as quais nós admiramos. E claro, esta é uma verdade que a gente vem cultivando na humanidade há séculos, há milênios. A mesma Escritura Sagrada no Antigo Testamento nos coloca em grande destaque os chamados anciãos, aqueles que tinham cabelos brancos, e claro, cabelo branco, fora alguma anormalidade física ou mesmo genética, eles costumam chegar depois dos 40 ou 50 ou 60 anos, alguns até mais. Então a longevidade, ou seja, muitas décadas vividas, nos pressupõe entender que pessoas maduras o são porque viveram muitos anos, aprenderam com muitas pessoas, ouviram muitos conselhos, deixaram de seguir muitos conselhos e bons conselhos, seguiram conselhos também ruins, tiveram de administrar consequências amargas, resultados ruins. Portanto, de maneira lógica, na sociedade humana, é muito bom que a gente encontre pessoas que nós admiramos, amamos, respeitamos e os colocamos ou as colocamos como conselheiros ou mesmo conselheiras. Amada igreja, quando se trata da nossa vida espiritual, por melhor que seja o seu respeito por seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua esposa, o seu esposo, nós não podemos trocar o conselho que vem da palavra do Senhor Jesus por pessoas que nós amamos, por pessoas que nós respeitamos, admiramos, por pessoas que convivem conosco já há muitas décadas. E por que isso é uma verdade universal na palavra do Senhor? Porque pessoas pecam, pessoas fingem, pessoas decepcionam, pessoas se frustram, pessoas com as quais convivemos a vida toda nos orientando, inclusive na vida espiritual, abandonam a Deus, abandonam a fé. De repente, depois de 50 anos de caminhada, é incomum, mas já via acontecer, pessoas já na idade avançada que por uma doença ou mesmo por diante de uma perda, por exemplo, uma viúva que conheci que ficou anos na igreja, décadas na igreja, perdeu o seu esposo e junto ao seu esposo perderam também a fé.
porque dizia, nas muitas tentativas que tive de orientá-la no gabinete pastoral, dizia: se Deus fosse de fato generoso, como a vida inteira eu ouvi dizer, e até mesmo fazendo isso em comunhão com a igreja, não levaria meu esposo. Na verdade, a fé dela estava alojada no seu esposo e não em Jesus, percebe? Irmãos e irmãs, uma das coisas boas de se ser pastor ou ser pastor, uma das coisas dadivosas de Deus para pastor, para a pastora, é a gente aprender na caminhada com irmãos e irmãs. A obrigação de ensinar a palavra, de pregar a palavra, vai fazendo que ao longo das décadas ou dos anos a gente aprenda, por exemplo, a encurtar caminhos. A obrigação de ensinar professores e professoras de escola dominical, e aqui tem vários, torna o nosso coração primeiro abençoado, para que depois a gente abençoe os nossos alunos ou os nossos ouvintes. E claro, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque há muitos anos me sinto grato a Deus pela prática do pastorado, de ter aprendido da palavra do Senhor. E aprendendo da palavra do Senhor, a gente aprende que o nosso melhor e fiel companheiro, aliás, conselheiro, tem que ser Jesus, irmãos e irmãs, tem que ser Jesus, amém? Por que dito isto? Porque eu quero que você olhe para esse texto e eu quero compartilhar com você alguns momentos dessa experiência tão marcante. A partir do verso 26, você repara: os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Só reconhece Jesus quem anda com ele, igreja. Diante do medo que aqueles homens, discípulos de Jesus, portanto próximos de Jesus, diante do medo que viram, claro, nós também teríamos medo semelhante, porque afinal de contas era alto mar, de madrugada, e de repente você ver alguém andando sobre as águas. Pensaram que fosse um fantasma. Até então nós conhecemos o relato, mas o que nos chama a atenção é a proximidade de Jesus, e quando ele começa por voz, ao dirigir-se aos seus discípulos: não temam, porque sou eu, Pedro reconhece a sua voz. E é deste primeiro momento que eu quero compartilhar com você, irmãos e irmãs, é preciso ter não apenas ouvidos, mas principalmente um coração e uma consciência atentas para ouvir a voz do Senhor Jesus na palavra. E é a experiência também individual, como pastor, professor de escola dominical, professor do seminário há tantos anos, que aprendi a ouvir a voz do Senhor na palavra. Pastor, mas é com voz audível como vocês estão escutando agora? Não. Sabe aquela voz que fala no íntimo do seu coração? Que te faz baixar as guardas? Que te faz emotivo sozinho na presença do Pai? Que te traz paz ao coração? Que te renova a esperança? E que te faz, por exemplo, verter lágrimas, mas lágrimas de alegria, porque não ter dúvida de que o Senhor está ali, naquele momento tão extraordinário da sua presença nas nossas vidas. Irmãos e irmãs, nesse equívoco de trocar os conselhos de Jesus por conselhos vindos de pessoas que, de novo, nós amamos e admiramos, temos deixado de ouvir a voz tão suave de Jesus nos nossos ouvidos, consciência e coração. Digo isso, querida igreja, porque quando Jesus disse: não temais, sou eu, Pedro reconhece a sua voz. Presbítero Milton, Pedro reconhece a sua voz. E reconhecer a voz de Jesus é reconhecer a autoridade de Jesus. E essa autoridade é fruto do quê? Da presença, do amor insondável que nós já cantamos aqui tantas vezes, e também nas leituras bíblicas que foram feitas, todas elas o tempo todo falando do amor de Deus.
do cuidado de Deus conosco, de um amor que é capaz de fazer todas as coisas, subir montanhas, descer na profundeza do oceano, porque quer nos encontrar, quer nos acolher. É de um conselheiro assim, igreja, eu e você, que precisamos. Vou ousar dizendo para você, ouça menos o seu marido, menos a sua esposa, menos quem você admira nas conversas de manhã, tarde ou a mesma noite, e dê um pouco mais de espaço aos conselhos que Jesus quer te dar. E para a gente reconhecer a voz de Jesus, irmãos e irmãs, precisamos de treinamento. Se Pedro não fosse próximo de Jesus, talvez ele não reconhecesse a voz de Jesus. A convivência, a intimidade com pessoas, o nosso ciclo de relacionamento faz com que a gente feche os olhos e de repente alguém pergunta, quem sou eu? Ou fala uma frase completa e você já diz, porque aquela voz lhe é familiar. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos entender nesses tempos tão conturbados acerca de conselheiros que se levantam por toda parte, ainda que com a palavra em mãos. E não duvidamos de que Deus fala e nos aconselha através de pessoas que Ele levanta. Isso é importante e é necessário, mas não pode ocupar o lugar da intimidade que eu e você temos que ter com Deus. Como Jesus falou, guarde um tempo em segredo, em secreto, entre no teu quarto e vá ouvir os conselhos do Pai, vá ouvir os conselhos de Jesus. E eu vou dizer, ainda neste primeiro momento, por que é importante ouvir os conselhos de Jesus. O que significa um conselho? É diante de algo a falar, diante de algo a pensar e mais ainda, diante de algo a fazer, é considerar, Cleide, as opções que temos de escolha. É para isso que serve o conselho. Portanto, igreja, nas dúvidas, na ansiedade, na angústia, na garganta seca, no coração dolorido, por vezes grande, que parece nos não caber no peito, eu costumo dizer que nesses momentos, Jesus, como conselheiro divino, perfeito, amoroso, incondicionalmente amoroso, usa situações assim para te alertar e te chamar para a sua presença. São nessas horas, igreja, que Jesus quer nos aconselhar. Aconselhar no que falar, aconselhar no que pensar, aconselhar no que fazer, mas aconselhar no que guardar no coração. Por vezes guardamos coisas que não deveriam estar lá em nosso coração, e que se ousássemos perguntar a Jesus, o nosso conselheiro divino, se deveríamos deixar coisas, palavras e situações guardadas em nosso coração, o conselheiro perfeito divino diria, não jogue fora, porque isso é lixo, e lixo mata, lixo apodrece. Foi por andar com Jesus por 3 anos consecutivos que Pedro aprendeu não apenas a reconhecer a voz de Jesus, mas também a ouvir e atender os conselhos de Jesus. Hoje pela manhã, citei que na quinta-feira, que Jesus lavou os pés aos discípulos, Pedro, quando teve a surpresa, Jesus começou a lavar os pés aos apóstolos e começou por Pedro. E quando Jesus fora com a bacia até Pedro e com a toalha, e ele prostra-se aos pés de Pedro, Pedro tem um susto e diz a Jesus, não, Senhor, a mim não lavarás os pés. E Jesus, aconselhando acerca daquele momento significativo na vida da igreja cristã, diz, se tu não permitires eu lavar os seus pés, não tens parte comigo. Então, Senhor, lava-me todo o corpo. Não basta, aliás, não é necessário lavar todo o corpo.
Quando Jesus anunciou a seus discípulos, e especialmente a Pedro, acerca do que significava a sua vinda, Jesus profetizara que era necessário morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E Pedro mais uma vez diz: não, Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor. E Jesus, em tom exortativo, aconselha a Pedro, olha, dizendo com palavras duras, arreda Satanás, porque não cogitas ou não pensas nas coisas de Deus. Conselheiro. Ainda sobre Pedro, Jesus, dona Vilma, o aconselhou dizendo: cuidado, você é muito afoito. Não pense que você é tão bom ou tão cheio de si, porque, por exemplo, hoje mesmo me negarás 3 vezes. Eu, Senhor, de hipótese alguma, qualquer um desses aí pode fazê-lo, mas a mim, ou eu não. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Portanto, irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor por sua palavra, porque Pedro, com altos e baixos, acertos e erros, aprendeu a duras penas a estabelecer Jesus como seu conselheiro. Por que eu estou dizendo isso? Vamos para um segundo momento? Repare, veja lá no verso 29. Mateus 14, no verso 29. Nesse segundo momento eu quero dizer para você, refletir comigo, só vive o extraordinário quem toma posse da palavra de Deus. E só toma posse, igreja, da palavra de Deus quem decide escolher Jesus como seu conselheiro. No verso de 29 diz assim: e ele disse: vem, porque Pedro indagara: se és tu, Senhor, então me permite andar sobre as águas ou ir até o teu encontro. Então no verso 29 ele ouve: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Até aí. Vamos tentar imaginar, numa reflexão imaginativa mesma, se nós estivéssemos naquele barco. Será mesmo que nós diríamos para alguém que a gente ama tanto, para um filho, ou para o esposo, ou para a esposa, incentivaria: olha, ande sobre as águas? Talvez nós, pais e mães, não faça isso, e pode, olha o alto mar, não, a gente tentaria de todas as formas impedir o nosso filho, ou nosso esposo, a nossa esposa, a nossa filha, ou quem nós amamos. Percebe o grau de importância de estabelecer o quanto antes, sobretudo na nossa vida espiritual, quem é o nosso conselheiro? Porque naquele momento, igreja, tratava-se de um conselho espiritual. Podemos ouvir conselhos sobre coisas diversas da vida humana. Você não precisa consultar a Jesus se a cor do carro que você quer trocar tem que ser preto, amarelo, vermelho, azul. É melhor você ouvir a sua mulher sobre isso. Tem bom gosto as mulheres? Mas quando se trata de dar um passo de fé, porque o seu coração está queimando, porque a palavra está queimando no seu coração, e quando essa experiência estiver acontecendo com você, e eu sei que acontece, e porventura o conselho de alguém, seja ele quem for, ir na direção contrária do que Deus está falando no seu coração, diga assim como disse Jesus: não. Quando Pedro ousou orientar ou aconselhar Jesus acerca da cruz, que ele não deveria aceitar aquela condição, ele arreda. Acerca do lava-pés: não lavarás os meus pés, se não lavar os seus pés, não terás parte comigo neste ministério. Porque o conselheiro de Jesus era o nosso próprio Pai, Deus. Talvez muitos dissessem naquele dia: fique aqui, Pedro, é mais seguro, não vá não, você não sabe o que vai acontecer. E eu digo para você, querida irmã, querido irmão, para você, igreja, e o que fazer com esse coração pegando fogo? Deus falando com você: venha, venha. Por mais importante que seja o seu esposo, a sua esposa, as pessoas que você ama, ouvi-las é importante, sim, mas a decisão final virá do Senhor Jesus
porque Ele é o nosso conselheiro, amém? Por isso, Pedro viveu aquelas experiências extraordinárias. Presbítero Josias, se ele tivesse ouvido a seus companheiros, ele teria ficado no barco. Não teria vivido, talvez, a experiência mais extraordinária da sua vida. Então, quando Jesus diz para você, depois que a sua esposa for trabalhar, ou for na feira, ou for no mercado, você ficar sozinho em casa, venha comigo para o quarto, pega a palavra, vem munido, se abra. Se abra. Jesus quer falar com você. Por mais que sejam dias conturbados, difíceis, tensos, angustiantes, indecisos, surpreenda, assim como Pedro foi surpreendido de viver algo tão extraordinário. Pastor, andar sobre as águas? Sim, por isso que é extra ordem. Talvez palavras que você ouviu do seu esposo, da sua esposa, das pessoas que você respeita e ama, todas elas importantes, mas nenhuma tirou a sua dúvida por completo. Nenhum trouxe a paz absoluta, ou a paz que o mundo não pode dar, como disse Paulo. Por quê? Porque o nosso conselheiro tem que ser Jesus. Vamos terminar? Verso 30. Só permanece firme quem tem Jesus como Senhor. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, será mesmo que o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, ou o nosso pai, a nossa mãe, são melhores conselheiros do que Jesus? Quando, Érica, Pedro tirou os olhos de Jesus e olha para as dificuldades da vida, para a força da água, ele começa a afundar. É uma situação semelhante que acontece conosco. Quando a gente passa tanto tempo sem ouvir os conselhos de Jesus que estão registrados na sua palavra, e essa palavra torna-se vida porque é interpretada e falada pelo próprio Espírito Santo no nosso coração e ouvido. E a sensação que nós temos, igreja, irmãos e irmãs, é de que nós, à semelhança de Pedro, começamos a submergir na nossa vida espiritual. Aumenta o grau da nossa angústia, da nossa falta de esperança, das nossas indecisões. Vamos retardando o tempo das escolhas e decisões que temos de tomar. Precisamos, sim, dedicar esse tempo para ouvir a voz do Senhor. Porque assim como Pedro andou sobre as águas, e quando começou a submergir de novo pelo mistério e cuidado de Jesus, ele foi trazido em segurança para o barco, Deus também tem experiências semelhantes, guardadas e reservadas para que eu e você as vivamos. Mas ele só coloca uma condição: você precisa eleger Jesus como seu conselheiro divino. Não fique tanto tempo sem ir no seu divã, no divã espiritual, que Jesus também chamou de quarto, a sós com o Pai. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.